Jornal da Manhã, Paraná. 7h31. Repita. 7h31. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o patrimônio de 7 dos 12 presidenciáveis. A lista fica entre R$ 197 a até 24 milhões de reais. O candidato a presidente da República, Felipe Dávila, do Novo, tem o patrimônio mais alto entre todos os concorrentes. O empresário declarou à Corte Eleitoral bens que somam 26 milhões e 600 mil reais. Na declaração aparece a participação em empresas no valor de 17 milhões, 2 casas que somam juntas mais de 3 milhões de reais. O próximo da lista é Pablo Marçal do PROS, com 16 milhões e 900 mil reais. Cerca de 14 milhões e 500 mil é um valor que está concentrado em participações societárias e ações. O restante dos bens do empresário estão divididos entre imóveis, aplicações, depósitos e fundos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o terceiro colocado da lista com mais bens. O petista declarou ao tribunal ter 7 milhões e 400 mil reais. O valor é dividido em aplicações, sendo 5 milhões e 500 mil em um fundo de previdência privada e o restante em outros investimentos, além de 2 apartamentos, um carro avaliado em 85 mil reais. Na sequência, aparece Simone Tebet, do MDB, com um patrimônio de 2 milhões e 300 mil. A lista da candidata e advogada conta com 7 apartamentos, 3 terrenos e 2 casas. Ainda há um depósito em conta corrente. A candidata do PCB, Sofia Manzano, declarou 498 mil reais. Entre os bens, um apartamento, uma casa e saldo de caderneta de poupança. Vera Lúcia, do PSTU, informou que possui um patrimônio de R$ 8.800 em caderneta de poupança. O Leonardo Péricles, do UP, indicou o patrimônio mais baixo declarado até agora, com R$ 197,31 na caderneta de poupança. Ainda não estão disponíveis as declarações de Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, José Maria Imael, do Democracia Cristã, Soraya Tronic, do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB. Pedroso. Da mesma forma que eu comentei na pauta, falando sobre o Divulga Can de Contas, a importância de você acompanhar as declarações, os dados que a Justiça Eleitoral obriga, é importante ter claro aqui, ela obriga os candidatos a colocar ali para que seja de alguma forma transparente, para que o eleitor consiga acompanhar, inclusive, a evolução patrimonial. Sabe aquelas matérias que muitas vezes a gente consegue ter acesso? Olha, o candidato em 2018 tinha tanto em dinheiro e agora em 2022 tem tanto. Ele enriqueceu isso, enriqueceu aquilo, ou em alguns casos ele empobreceu. É justamente porque a gente consegue ter esse grau de transparência. Então a informação que a gente divulga que, olha, tem candidato com mais de 26 milhões de patrimônio, outro ali que não chega a R$200. Então isso é muito importante para a gente ter, inclusive, algumas referências. Mas a gente não pode se iludir. Esse dado, muitas vezes, ele vem um pouco torcido. Porque, olha, quando você percebe aqui, e eu vou ler novamente, né? Fala aqui, olha, Simone Tebet, 2 milhões e 300. Mas ela tem 7 apartamentos, 3 terrenos e 2 casas. É muito difícil imaginar que todos esses imóveis, eles realmente têm um valor desse, se a gente olhasse a avaliação de mercado. Ou então, a candidata do PCB, 498 mil reais, mas ela tem um apartamento, uma casa e um saldo em caderneta de poupança. Então, assim, será que os bens valem de fato isso? Então é importante que a Justiça Eleitoral, além de exigir esse tipo de fiscalização, ele acompanhe, de fato, se os bens declarados ali, se eles estão de acordo com o valor real. Atualmente, Bia, os candidatos eles não precisam mais declarar que tipo de bem que eles têm lá. Antigamente era interessante, você via, ele tem um carro tal, o modelo do carro, enfim, você conseguia acompanhar algumas coisas com um detalhe maior. Agora, infelizmente, tem diminuído a transparência, mas esse ainda é um instrumento muito importante, inclusive para denunciar. Aconteceu já em outros estados, falarem, olha, o candidato declarou aqui X valor, mas ele tem outros bens. Da Justiça Eleitoral, a Receita Federal consegue estar atentos ali. Além, é claro, daqueles candidatos que eventualmente têm patrimônio em nome de outras pessoas. Mas aí, cabe à polícia também ficar muito atenta, porque tem alguns casos que você se surpreende como o patrimônio é pequeno frente ao padrão de vida que a pessoa leva. Mas vamos acompanhar. Lembrando que para acessar essas informações, vocês precisam encontrar ali o site divulgacandecontas.tse.jus.br, não só as informações ali de patrimônio referentes a candidatos à presidência, mas também de todos os que estão registrados para concorrer a um cargo nessas eleições de 2022. Agora 7h36. Repita. 7h36, pauta 5.